No vídeo de hoje nós vamos fugir para a Serra da Mantiqueira e te levar para conhecer 5 cidades que são uma delícia para curtir o friozinho da montanha, mas que também tem muitas atrações que fazem valer a pena a visita durante o ano inteiro. São lugares para você se desconectar e renovar as energias em contato com a natureza, com muito verde, montanhas, cachoeiras, trilhas e mirantes lindos, além de passeios para os mais aventureiros ou até atrações com clima mais romântico para curtir um fim de semana com o mozão. A gente vai te passar um panorama do que tem para fazer em cada cidade e um roteirinho rápido das principais atrações. Assim, você já entende qual é a vibe de cada lugar e se tem ou não a ver com você. Então, se você curte conhecer destinos novos ou está buscando um lugar gostoso para viajar e que não precise atravessar o Atlântico, cruzar a fronteira de país ou ainda não esteja tão longe de São Paulo, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele é para você. E aí, vamos fugir para a Serra da Mantiqueira? Essa é com certeza a cidade mais óbvia e famosa dessa lista, mas não tinha como não falar dela. Campos do Jordão é considerada a cidade mais alta do Brasil, por isso sempre rola um clima mais friozinho por lá. O destaque vai para a região do Capivari, considerado o centrinho turístico da cidade e a região mais badalada. É lá que tem a maioria dos restaurantes, bares, lojas, baladas e hotéis com arquitetura em estilo europeu. À noite, as ruas são enfeitadas com luzes e deixa tudo mais bonito. Na mesma região fica o Parque do Capivari, que tem um palco onde rolam shows e apresentações gratuitas o ano inteiro. Por lá, você também pode se divertir em um dos brinquedos. Tem para todos os gostos. Pedalinho, roda gigante e até trenó na montanha, além do famoso teleférico que te leva ao Morro do Elefante e de onde tem uma vista bem bacana da cidade. Ainda falando em diversão, o Parque Tarundu tem várias atividades, como boia cross, arborismo, patinação no gelo, simulação de balão, arco e flecha e por aí vai. É bem legal para levar as crianças e ter uma boa desculpa para brincar também, mas se a sua vibe é descansar, opções não faltam. No Parque Amantiqui, por exemplo, tem mais de 60 mil metros quadrados e mais de 700 espécies de plantas diferentes, além do maior labirinto de grama do Brasil e um dos maiores do mundo. Outro lugar muito gostoso para relaxar é o Bosque do Silêncio, um parque muito bonito, com alguns lagos, trilhas leves e jardins bem floridos. Por lá também rola arborismo e tirolesa, além de uma unidade da cervejaria Baden-Baden. O Museu Felícia Lehner também vale demais a visita. Ele é um museu a céu aberto, com dezenas de obras da artista polonesa. Vale a pena mesmo se você não é fã de arte. O lugar é muito bonito e é bem gostoso de caminhar em meio às araucárias e apreciar a vista da Serra da Mantiqueira. Ali no mesmo local fica o Auditório Cláudio Santoro, palco de apresentações do famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão, mas também onde rolam apresentações artísticas pagas e gratuitas durante o ano todo. Outro rolê imperdível em Campos é o Horto Florestal, onde tem trilhas de diferentes níveis, arborismo, tirolesa, locação de bike, trenzinho, pedalinhos, cafés, food trucks, restaurantes e até loja de artesanato. É bem legal para passar o dia todo. E para finalizar os passeios, o Pico do Itapeva. Opa, pera aí que esse aí eu vou falar só no fim do vídeo e você vai entender o porquê. Se quiser saber mais o que fazer em Campos do Jordão, ter noção de preços de cada uma dessas atrações e até dicas de onde se hospedar, tem vídeo com roteiro completo aqui no canal e o link está aqui na descrição. A próxima cidade da nossa lista mistura a essência da roça com passeios sofisticados de aventura, ou seja, agrada todos os gostos. São Bento do Sapucaí é uma ótima opção para quem não curte tanta badalação como a de Campos do Jordão, mas mesmo assim quer aproveitar o friozinho da montanha. O ponto mais famoso de lá é a Pedra do Baú. Aliás, dá para ver a pedra de várias outras cidades da região, inclusive de Campos do Jordão, mas nada como ir até São Bento para isso. Para quem curte aventura, existe uma trilha que leva até o topo da Pedra do Baú. O visual é lindo, mas o passeio exige preparo físico e bastante coragem. A trilha tem duração total de 5 horas, ida e volta, e precisa ser feita com guia e equipamento de segurança, já que a parte final é por essa escadinha chumbada na pedra. Mas calma que se você não é do time que curte tanta adrenalina assim, existe uma alternativa mais tranquila, que é a Pedra do Baúzinho. De lá, você também tem uma vista panorâmica das montanhas e ainda vê a Pedra do Baú bem de perto, o que, na minha opinião, é ainda mais bonito do que ver de lá do topo. A boa notícia é que você consegue chegar até bem próximo desse mirante de carro e depois subir o último trecho a pé por um caminho que leva cerca de 20 minutos.
Mas além de vistas incríveis, São Bento do Sapucaí também tem cachoeiras muito legais. A Cachoeira do Tobogã é de fácil acesso e tem uma piscina natural muito gostosa. Já a Cachoeira do Encontro tem 2 quedas que se encontram, daí o nome, formando um poço e uma corredeira que são muito bons para banho também. O centro da cidade também é uma delícia, tem cafés charmosos, restaurantes deliciosos e sorveterias com o tradicional sorvete de queijo. E se a sua pegada for mais gastronômica, em São Bento você também encontra vinícolas, porque a cidade faz parte da Rota dos Vinhos da Mantiqueira e dá para fazer uma degustação de vinhos e até um piquenique no vinhedo com essa vista para Pedra do Baú. Esse passeio é massa demais. Para completar, na cidade também tem muita arte, como as capelinhas de mosaico e várias lojas de artesanato. Se você quiser saber mais detalhes da cidade, também tem vídeo com roteiro completo, preços e dicas de hospedagem aqui no canal, além do vídeo com a nossa subida na Pedra do Baú. Os links estão na descrição. A Serra da Mantiqueira é realmente uma delícia e nesse vídeo ainda tem outras sugestões de cidadezinhas bem gostosas para você conhecer aqui na região. Mas antes disso eu quero te dar uma dica que é para te ajudar a continuar viajando bastante, explorando todos esses destinos. A gente sempre fala aqui no canal que viajar exige muito planejamento. E eu não tô falando só de fazer um roteiro bonitinho não, tô falando também de planejamento financeiro, porque isso faz toda a diferença. E uma das formas de fazer isso é investir o seu dinheiro de um jeito inteligente, para que ele trabalhe a seu favor. Quem acompanha o nosso canal há mais tempo já sabe, provavelmente, que a gente investe há bastante tempo. E parte dessa grana a gente coloca no MB, que é o mercado Bitcoin. Eles são a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Eles têm mais de 4 milhões de clientes. Eu sei que muita gente acha que esse mundo de cripto é complicado, é arriscado, e realmente, tem que pesquisar muito, tem que se informar e tem que procurar empresas que sejam confiáveis para você não fazer nenhuma burrada, né? Então é por isso que a gente investe no MB, que é uma plataforma segura e é confiável. E agora eles estão com uma campanha muito bacana para quem está começando. Funciona assim, você abre sua conta, que é de graça, não demora nem 5 minutos, e aí se você investir pelo menos R$50, depois de 7 dias, eles te dão R$25 em crédito na plataforma para você continuar investindo. Essa campanha, ela vale por tempo limitado, então já acessa o link que está na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está aqui na tela e abre a sua conta. E mesmo que você não tenha intenção de investir agora, mas se você tiver curiosidade sobre esse universo de investimentos digitais, se você não sabe por onde começar, vale a pena acessar o app do MB e o site também para aprender um pouco mais sobre esse universo de cripto. Mas agora, bora voltar para nossa lista então. Santo Antônio do Pinhal é muito próximo de Campos do Jordão e também é uma opção mais tranquila e em conta do que a vizinha. A cidade também tem um clima gostoso de montanha, chalés românticos e lugares muito bonitos para passear. Começando com um Pico Agudo, ele fica a 1.700 metros de altura e tem uma vista linda de 360 graus da Serra da Mantiqueira e várias cidades do Vale do Paraíba, incluindo a Pedra do Baú e a Serra do Mar do outro lado. É um dos mirantes mais bonitos da Serra da Mantiqueira. E o melhor, a entrada é gratuita. Lá é também um lugar tradicional para a prática de voo livre e sempre que tem alguém saltando, acaba virando uma atração turística também. O centrinho de Santo Antônio é bem gostoso para passear. Além da igreja São Benedito com seu bonito relógio de flores, por ali tem várias lojas e excelentes opções de restaurantes. Logo na entrada da cidade você encontra a estação Eugênio Lefebvre, uma antiga estação de trem da época de 1916, hoje desativada. Por lá, hoje tem um café, um mirante e é uma parada interessante para fazer umas fotos. Mas um lugar que não pode faltar na sua lista é o Jardim dos Pinhais Ecopark, um espaço com mais de 1.200 metros com 10 jardins inspirados em diferentes lugares do mundo, como no Canadá, na Itália, deserto e enfim, é muito bonito. E para as crianças tem até um espaço temático com dinossauros. Se você curte cachoeiras, a do Lajeado é uma opção bacana. Ela tem uma queda d'água grande e um poço fundo para banho. Lá também dá para fazer trilhas para outras quedas menores. E é um lugar bem gostoso e com boa estrutura para passar algumas horas. E em Santo Antônio do Pinhal também tem vinícolas.
Dá para fazer um tour pela fazenda para aprender sobre o cultivo da uva, a produção de vinhos e até azeites premiados. Para quem quiser ir até lá, também tem degustação de vinhos harmonizados com umas comidinhas. Tudo uma delícia. No vídeo completo do que fazer em Santo Antônio do Pinhal, a gente dá dica de hospedagem, passa o preço de todas essas atrações e também dá dicas para você planejar o seu roteiro por lá. O link está aqui na descrição. Aliás, já fica a dica para se inscrever aqui no canal. Por aqui você vai encontrar muitos vídeos cheios de dicas e roteiros completos de viagens por vários cantos do Brasil e do mundo. Tenho certeza que você vai gostar. Agora a gente sai de São Paulo e vai para a divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, para uma cidade que mais parece um cenário de conto de fadas. Visconde de Mauá está bem no meio das montanhas da Serra da Mantiqueira e parte do seu território inclusive fica no Parque Nacional de Itatiaia. Ou seja, já deu para perceber que é um lugar perfeito para quem curte natureza e tranquilidade, né? A região é dividida em 3 vilas, a Vila de Visconde de Mauá, Maringá e Maromba. Nas 3 se encontra várias opções de hospedagem, restaurantes, lojinhas e boa estrutura, além, claro, de muitas cachoeiras lindas. A Cachoeira do Escorrega, por exemplo, como o nome diz, é famosa por ser um escorregador natural. Ela é uma das mais procuradas justamente por ser super divertida e ótima para banho. Perde até a voz, mas é bem da hora. O Poção Mágico, também conhecido como Poção 7 metros, é outro ponto bem bonito de visitar por lá, e se você tiver coragem, até encarar um mergulho, mas não se engane porque a água lá é bem gelada. Já o sítio Cachoeiras do Acantilado é um complexo com 9 cachoeiras que você vai conhecendo enquanto faz uma trilha de 3 km no total. Sério, que lugar com vibe boa e uma natureza linda! Para os mais aventureiros, também dá para fazer um passeio de quadriciclo até o Mirante do Pavão, que tem uma vista panorâmica da região até a Pedra Selada, e conhecer o Poço do Marimbondo, que para mim foi a mais linda de todas as cachoeiras. Sério, olha a cor dessa água! Mesmo com tanta água, Visconde de Mauá é um destino perfeito para curtir o friozinho. As temperaturas lá caem bastante e o que não falta são chalés românticos e muita comida boa. Aliás, não deixe de provar os pratos com truta da região, são muito bons e tudo bem fresquinho. Você também pode ver mais detalhes, preços e dicas no vídeo completo sobre Visconde de Mauá aqui no nosso canal. O link está na descrição. Talvez você se surpreenda com Pindamonhangaba, ou Pinda para os íntimos, nessa lista. Mas é que grande parte do território da cidade fica na Serra da Mantiqueira. E não é porque eu cresci lá não, mas a cidade tem muita coisa boa para fazer, e muitas delas estão na Serra da Mantiqueira. Começando pelo Pico do Itapeva. Sim, falei que eu ia voltar nele, né? Apesar do acesso ser por Campos do Jordão, o Pico do Itapeva fica em Pinda. São 2.030 metros de altitude com uma vista sensacional para várias cidades do Vale do Paraíba. Um lugar que eu frequento desde criança e é uma dica muito bacana é o Pesque Truta Ribeirão Grande. Ele fica no pé da Serra da Mantiqueira, tem tanque de trutas para pescar, um restaurante muito gostoso e cachoeiras lindas, sendo que uma delas você pode escorregar. A diversão é garantida. Ali pertinho fica o Templo Nova Gokula. Ele é considerado o maior templo Hare Krishna da América Latina. O lugar fica bem perto das montanhas da serra, com trilha para cachoeira, restaurante vegano, com uma coxinha de jaca deliciosa e até lojas de souvenir. É um passeio bem gostoso para quem quer conhecer algo diferente e contemplar a natureza. Falando nisso, o Parque Municipal do Trabiju é uma área de mata fechada com trilhas que te levam para cachoeiras lindas. Se você der sorte, consegue ver animais selvagens como o lobo-guará. Pinda ainda tem outros lugares interessantes para conhecer, como a Cachoeira dos Búfalos, o Bosque da Princesa e até queijarias com queijos premiados. Se quiser saber mais, também tem vídeo completo sobre Pinda aqui no canal. O link está na descrição. A Serra da Mantiqueira é um paraíso no Brasil e tem muitas outras cidades que merecem a visita, como Gonçalves, São Francisco Xavier, Monte Verde e por aí vai. Então, se você quiser um vídeo de alguma outra cidade que a gente não falou aqui, deixa nos comentários pra gente saber e quem sabe a nossa próxima viagem não é pra lá.
Se você for para algum desses destinos e compartilhar no Instagram, marca o nosso perfil que é @vamosfugirblog. A gente adora ver vocês usando as nossas dicas. Valeu, obrigado e tchau!